Pronto, então já começou o processo de gravação. A partir de agora o encontro está sendo gravado. Depois isso fica disponibilizado para vocês na plataforma do AVA da faculdade. Como de costume também eu coloco lá no canal do YouTube para que vocês possam ter acesso. Tá, então, esse semestre a gente tinha um planejamento aí de 12 encontros, 12 semanas de aula. Nós estamos de aula a aula mesmo, né? Entre prova e substitutiva, segunda chamada, as provas oficiais, totalizam os 16, as 16 semanas letivas de aula. Hoje é o nosso 11º encontro na forma de aula, significa que a gente vai ainda bater mais um papo na semana que vem, na semana do dia 25, e a nossa avaliação oficial vai acontecer no dia 2 de dezembro, na quarta-feira, que é o dia da disciplina. Então, no dia 2, a gente tem a nossa avaliação. Tá? E ao contrário do primeiro bimestre, agora nessa avaliação desse segundo bimestre, vai funcionar da mesma forma, a avaliação vai ser interativa, dentro da internet, mas a gente não vai mais utilizar a plataforma do Google Forms, vai ser por dentro da plataforma do AVA, e as instruções vão ser passadas para vocês, com certeza, antes de vocês realizarem as provas, mas as provas que os professores vão montar aí nessa semana que vai do dia 30 de novembro até o dia 4 de dezembro, elas deverão acontecer 100% delas dentro da plataforma do AVA. Então, é um processo semelhante àquele do Google Forms, mas vocês vão ter que logar por dentro do portal para realizar a atividade, tá? A maior vantagem desse processo fazer por dentro do AVA é que à medida que vocês terminam a avaliação, as notas são computadas automaticamente, já ficam lançadas no sistema. Então, a gente ganha um pouco de agilidade nesse processo, tá? Os trabalhos de vocês que eu tinha pedido, eu já recebi, já tabulei tudo, consegui dar uma boa olhada nos trabalhos. Como de costume, alguns trabalhos estavam excelentes, outros nem tanto, deixaram um pouquinho a desejar, mas de qualquer forma o lançamento das notas dos trabalhos de vocês, ele deverá acontecer entre hoje e amanhã. Então essas notas vão estar disponíveis para vocês no AVA, muito provavelmente entre hoje e amanhã eu consigo fazer o lançamento de tudo isso. Aí a única pendência de nota que a gente vai ficar efetivamente vai ser a da prova oficial aí do segundo bimestre, tá? Na semana passada, a gente conversou um pouquinho a respeito de doenças autoimunes, alguns mecanismos envolvidos aí nas doenças autoimunes, mais ou menos quais são as origens, como elas acontecem, quais são os fatores clínicos imunológicos que a gente tem aí, não só na parte de diagnóstico, mas também na parte de clínica dessas doenças. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, que acho que eu já tinha até comentado com vocês que eu ia falar um pouquinho sobre alergias, né, os aspectos clínicos das alergias. Eu quero saber se alguém ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer algum comentário aí a respeito oh meu Deus do céu, tô com a cabeça ruim, das doenças autoimunes, me perdoe. Bom, eu vou imaginar de que como ninguém se manifestou, provavelmente a gente possa, então, dar continuidade aí com o assunto da aula de hoje. Como de costume, vocês sabem que a qualquer momento vocês podem abrir o microfone de vocês aí, interromper, interagir, perguntar, tirar dúvida, qualquer coisa que vocês queiram dentro desse processo durante a aula, vocês fiquem à vontade, podem perguntar, não tem o menor problema. Tá? Se alguém tiver muito tímido para falar aqui
na plataforma, basta mandar a pergunta pelo nosso grupo do WhatsApp, que ele fica aberto aqui o tempo todo também, então eu tenho acesso aqui a nossa conversa do WhatsApp aqui, a gente consegue ir conversando em cima disso, tá? Então, eu vou passar para vocês agora o material que está em PDF, que é exatamente o mesmo que vocês já têm lá no AVA, tá? Então, isso já está disponibilizado, é o mesmo material que já foi disponibilizado para vocês lá no AVA. Claro que, como de costume, eu vou complementar também com alguns materiais extras que eu tenho aqui, tá? Então, vou fazer a complementação à medida que for necessário, para mostrar algumas ilustrações, alguns esquemas, algumas imagens, para a gente detalhar um pouquinho mais os processos envolvidos nas alergias, tá? Então, quando a gente pensa em alergia, eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é a gente tentar efetivamente entender exatamente o que é uma alergia. Tá? Então, por definição, e claro que tem trocentos livros, trocentas definições diferentes, mas por definição, uma alergia sempre vai ser considerada uma resposta imunológica. Então, todo o processo alérgico, a origem dele vem do sistema imunológico. Não importa qual seja a alergia, é sempre um processo imunológico. Ah, professor, mas se eu tiver uma resposta que não envolva o sistema imunológico? Não é uma reação alérgica. Só para dar um exemplo para vocês, que é muito comum, que as pessoas costumam confundir bastante, talvez eu tenha até já comentado isso com vocês em algum momento, em alguma aula anterior, que é a famosa alergia às proteínas do leite e a desgraçada da intolerância à lactose. Tá? Isso é um exemplo que fica absolutamente comum. A alergia à proteína do leite é um processo em que o nosso sistema imunológico reconhece efetivamente algumas proteínas do leite como antígeno e a gente vai desenvolver uma resposta mediada por anticorpos, a gente tem todo o envolvimento do sistema imunológico para que a gente faça o reconhecimento daquela proteína, que a gente tenha uma resposta imunológica e o que vai caracterizar uma reação alérgica. A intolerância à lactose, a lactose é um açúcar, né? Todo mundo sabe, é um carboidrato, que ele pode não ser quebrado dentro do nosso aparelho digestivo por algumas enzimas, aí ele pode se acumular, alterar a superfície daquele tecido epitelial que fica no revestimento do nosso aparelho digestivo e causar uma perda de líquido que termina aí normalmente com uma bela de uma diarreia, mas simplesmente pela presença do açúcar e aquele açúcar não ser quebrado por uma enzima, que é a lactase. Em momento algum, durante o processo da intolerância à lactose, a gente teve participação do sistema imunológico. Afinal de contas, a enzima lactase não é uma enzima que esteja associada à resposta imunológica em momento algum. Então, a intolerância à lactose efetivamente não caracteriza uma reação alérgica, tá? E isso precisa ficar muito claro. Eu estou usando o leite aqui como exemplo, porque talvez seja um dos exemplos mais comuns, porque tem muita gente que tem intolerância à lactose e fala assim, sou alérgico a leite. Na verdade, a gente precisa entender que a alergia, por definição, é sempre quando a gente vai ter algum tipo de resposta imunológica. E eu até já mais ou menos que adiantei alguma coisa para vocês, quando na semana passada a gente estava falando lá sobre as reações de hipersensibilidade, porque do mesmo jeito que as reações de hipersensibilidade desempenham um papel muito importante nas doenças autoimunes, as reações alérgicas também são reações que, como é um funcionamento anormal do sistema imunológico, as alergias também, a gente vai ter a participação aí de algumas reações de hipersensibilidade. Ao contrário das doenças autoimunes, que eu comentei com vocês que a gente tinha 4 reações de hipersensibilidade diferentes, eu até mostrei uma tabela, um gráfico lá para vocês com um resumo das 4. Hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso, a gente vai falar mais sobre essas 4 reações de hipersensibilidade.
mas eu falei para vocês que nas doenças autoimunes a gente tinha basicamente algumas doenças autoimunes que eram hipersensibilidades dos tipos 2, 3 e 4. Tá? E nas alergias, normalmente a gente vai ter hipersensibilidade do tipo 1, principalmente naquelas alergias, são aquelas alergias mais agudas, são aquelas alergias onde a gente tem uma resposta normalmente aí mais pronta, mais rápida. Tá? Existem outras alergias que a gente pode ter hipersensibilidade 2 ou 3, dependendo do processo da alergia. Hipersensibilidade 4 sempre são reações tardias e que não envolvem processos alérgicos. Então, do mesmo jeito que as doenças autoimunes, a gente tem hipersensibilidade 2, 3 e 4, nas alergias a gente vai ter principalmente hipersensibilidade do tipo 1. A gente pode ter em algum outro momento alguma alergia mais crônica, onde a gente tem a participação da 2 ou da 3. Hipersensibilidade 4, que é aquela mediada por células, elas nunca vão caracterizar uma resposta alérgica. Tá? Então, essa alergia que a gente estava falando aqui é uma resposta imune a uma determinada substância que, a partir desse momento que ela interage com o sistema imune, ela pode ser considerada, muito entre aspas aqui, como nociva para o organismo, quando ela não deveria ser. Tá? Então, toda vez que a gente tem uma substância que é reconhecida pelo sistema imunológico, o sistema imunológico vai desenhar uma resposta específica para ela, como é que a gente chama essa substância? Alguém lembra? Gente, se alguém ligar o microfone e falar antígeno, aí acerta. Bom dia, professor. Não deu tempo de ligar aqui. Eu ia falar antígeno ou alérgeno, eu ia chutar. Na resposta imune, de maneira geral, antígeno. Antígeno, certo. A interpretação disso é o seguinte: na alergia, a gente deixa de chamar o antígeno de antígeno e a gente começa a chamar ele de alérgeno, é exatamente o que você ia falar. Mas o termo alérgeno a gente vai utilizar quando tem uma substância que está diretamente associada a uma alergia, tá? Então, nada mais é do que o próprio antígeno, só que como a resposta é uma resposta alérgica, a gente não chama ele mais de antígeno, a gente passa a chamar ele de alérgeno, tá? Então, realmente, pode parecer um raciocínio simplista, mas é importante, à medida que a gente vai estudando e que a gente vai caracterizando essas respostas imunológicas, essas pequenas diferenças de vocabulário, elas são muito importantes à medida que a gente tem que se expressar, que a gente vai referir aí, que a gente vai se referir a essas substâncias, tá? Então, isso aqui é uma definiçãozinha até meio que honestamente, gente, isso aqui é uma definiçãozinha até meio que de padrãozinho Google, tá? Isso aqui é uma definição bastante simples. Então, como eu estava comentando com vocês, alergia, de maneira geral, são algumas reações que estão relacionadas a fenômenos de hipersensibilidade, como consequência do quê? Da interação de um antígeno com um anticorpo. Como anticorpos, lembra, não participam da hipersensibilidade do tipo 4, reação antígeno-anticorpo de hipersensibilidade só 1, 2 e 3, aí a gente vai ter as alergias restritas aí às hipersensibilidades 1, 2 e 3, mais de 90% hipersensibilidade do tipo 1, tá? Então, a gente pode ter essas reações alérgicas causadas por várias fontes diferentes, tá? Então, a gente pode ter uma alteração das próprias células imunológicas, tá? Onde o antígeno e o anticorpo se ligam, e a partir desse processo a gente vai ter a nossa reação de hipersensibilidade, ou simplesmente porque a partir de um determinado momento que o antígeno, agora chamado de alérgeno, se liga à célula do sistema imunológico, a gente pode ter a liberação de mediadores químicos, tá? Então, gente, quando a gente pensar em reações alérgicas, tá? A gente vai pensar principalmente em hipersensibilidade do tipo 1, tá? Hipersensibilidades 2, 3 e 4, a coisa fica bem mais distante das alergias. Na hipersensibilidade do tipo 1,
o que mais acontece é a ligação desse antígeno, que a gente começa a chamar agora de alérgeno, com algumas células específicas do sistema imunológico, e a partir do momento que acontece essa ligação, a gente vai ter aí a liberação de várias substâncias tóxicas, tá? Basicamente, quando a gente pensa em alergia, a gente pode classificar e entender e olhar para essas alergias sob três prismas, sob três aspectos diferentes, mesmo que os mecanismos imunológicos sejam muito parecidos, tá? Mas a gente pode, quando vai estudar alergia, a gente cataloga as alergias que são chamadas de respiratórias, as alimentares e as dermatológicas. Claro que as alergias respiratórias são aquelas que estão diretamente relacionadas ao sistema respiratório, as alimentares, a todo o processo que a gente vai ter com relação ao contato e à presença de alimentos. E uma coisa importante da gente lembrar das alergias alimentares é que a reação alérgica, ela nem sempre e normalmente não somente gástrica ou intestinal. A gente pode ter reações imunológicas por contato direto, por exemplo, com a cavidade bucal, e o indivíduo pode desenvolver um edema, fazer inclusive um edema de glote e fechar a glote, e a gente ter dificuldade respiratória, uma série de coisas, tá? Em algumas alergias alimentares, claro que em casos mais severos, em casos mais graves, esse processo pode levar, inclusive, a um choque anafilático. Não é impossível um indivíduo desenvolver um choque anafilático por uma alergia alimentar, tá? Isso é relativamente comum em alergias como, por exemplo, a grãos. Tem pessoas que são alérgicas a amendoim, a soja, esses grãos de maneira geral, tem algumas dessas proteínas que podem levar o indivíduo a reações alérgicas tão severas que podem terminar com um choque anafilático. Com amendoim talvez seja uma das formas mais comuns, tá? E a gente tem também as alergias dermatológicas, são aquelas alergias tópicas, aquelas alergias que vão acometer basicamente tecido epitelial, tá? Então, quando a gente pensa em alergia respiratória, a gente está falando aí da esmagadora maioria das alergias que existem, das alergias mais comuns, e aí inclui uma doença que é chamada de febre do feno, tá? Rinite, tá? E a própria asma. Então, fenômenos respiratórios, claro que cada um com a sua característica, claro que cada um com sua, seu desenvolvimento clínico, sua origem, tá? Mas são as alergias mais comuns. Gente, vocês estão reparando que esse negócio aqui está escrito febre dos fenos, renite, tem uns acentos meio fora de ordem, tá? Isso aqui é um slide que eu peguei emprestado, isso aqui está escrito em português de Portugal, tá? Não sou eu que estou escrevendo o slide errado aqui, pelo amor de Deus, antes de vocês acharem que eu fiquei louco, e estou escrevendo renite em vez de rinite, tá? Percebi mesmo. Oi? Percebi mesmo que estava em português de Portugal. Esse aqui está em português de Portugal. Esse material não é meu. Eu peguei, a minha aula de alergia, na verdade, quando eu fui ver, eu achei que ela estava complicada demais. Aí eu fiquei procurando para ver se eu achava alguma coisa um pouco menos complicada, porque senão se eu começasse a usar o meu material de alergia aqui, acho que vocês iam ficar meio chateados. Ele estava muito, muito, muito complicado demais. Então eu peguei um material mais leve, mas isso aqui é emprestado da internet, tá? Tudo isso aqui está em português de Portugal. Bom, então vamos lá, tá? Então nessas alergias respiratórias existe uma característica que é muito difícil muitas vezes a gente fazer uma divisão clara do que é A, B ou C, tá? Porque as causas e os efeitos dos diferentes tipos de alergia estão muito relacionados. Então chega um determinado momento que fica complicado, fica muito complicado a gente conseguir separar e caracterizar efetivamente todos os tipos de alergia. Mas, de maneira geral, a gente está vendo aqui nessa primeira foto aqui em cima do lado esquerdo, uma reação alérgica de epitelial, tá? de contato, dérmica, de pele. Nessa segunda foto que está aqui em cima do lado direito, isso aqui é uma reação alérgica alimentar, então aqui a gente teve o edema
todos os lábios, que provavelmente essa criança ingeriu algum alimento que promoveu um edema severo aqui. Quando o edema ainda dá na parte externa, no lábio, ou eventualmente na língua, a coisa é extremamente desagradável, não é muito dolorido, mas é menos grave. O problema é quando a gente começa a ter esse edema migrando aqui para a região da glote, onde a gente pode ter o esmagamento aí da orofaringe, a gente pode ter o esmagamento das vias aéreas superiores, e o indivíduo tem uma dificuldade respiratória bastante severa, tá? E aqui embaixo, representado aqui a mocinha que está espirrando aí, as alergias respiratórias, tá? Então, quando a gente pensa em alérgenos que são mais comuns, tá? Alérgenos que são mais comuns, tá aqui, ó, alergíneos, tá vendo? Isso aqui tá tudo em português de Portugal, mas enfim, os alérgenos mais comuns, a gente pensa em pólen, poeira, fungo, e aí diferentes tipos de fungo, tanto na sua forma de bolor, na forma de hifa, como mesmo os esporos dos fungos, tá? Mofo, que não deixa de ser fungo do mesmo jeito, fezes de insetos, não só das baratas, mas fezes de insetos podem conter substâncias alérgicas, pelos, principalmente pelos de animais, então é muito comum o indivíduo desenvolver alergia a pelo de gato ou a pelo de alguns roedores, que são processos bastante comuns, tá? Penas, claro que de aves, né? Escamas de animais, alergia a tabaco, poluição e, consequentemente, a alguns alimentos. Fora as alergias a produtos químicos, que aí a gente vai ter as alergias de contato e as alergias a medicamentos, que também tem um aspecto relevante, um aspecto bastante importante. Tá? Nessa tabela ele está colocando aqui os alérgenos que são mais comuns. Então, eu não estou dizendo para vocês que, não, a alergia a medicamento, a alergia a substância química não é importante. Elas são extremamente importantes, elas só não são tão comuns quanto essas alergias que a gente está vendo aqui. Tá? Então, por que o que mais tem é alergia respiratória? Porque os alérgenos mais comuns são aqueles que a gente vai acabar inalando. E aí quem acaba sofrendo é o nosso aparelho respiratório, mais comum as alergias respiratórias. Em segundo lugar, no pool, no mar das alergias, aí vem as alergias alimentares. Tá? Em terceiro lugar, as alergias a produtos químicos que a gente encontra nos medicamentos. Alguém é capaz de me dizer por que vocês acham que isso acontece dessa forma? Por que é mais comum a gente ter alergia a produtos animais, como a gente estava falando lá, fungo, pelo, fezes, coisas de inseto? Por que é mais comum, ou mesmo alimentos, e menos comum a gente ter alergia a medicamentos? Se eu fosse fazer uma pergunta de prova para vocês quebrarem a cabeça e me responderem de uma forma inteligente, eu poderia perguntar isso. Não vou fazer, tá, gente? Mas é uma forma da gente exercitar o raciocínio. Por que vocês acham que é mais comum uma alergia respiratória do que uma alergia a medicamento? Não sei dizer não, professor, mas seria porque a via respiratória é mais rápida? Não, Que... mais lenta. Se fosse mais rápido a via respiratória, a gente cheirava medicamento, a gente não tomava. Sim. Então não sei mesmo. Não consigo pensar em nada. Ninguém mais? Tá todo mundo com preguiça nessa quarta-feira cedo ou tá todo mundo assistindo Rede Globo e deixou a aula ligada aqui só para me enganar? Professor, bom dia. Bom dia. Perdão, agora eu acabei de sair porque a minha irmã chegou, fui abrir o portão para ela. Não, tá ótimo. O que o senhor perguntou? Eu não ouvi. Eu perguntei por que vocês acham, uma explicação, não é achismo, uma explicação imunológica, por que é mais comum uma alergia respiratória do que uma alergia a um medicamento? Eu vou chutar, professor. Acho que é porque tem um contato mais frequente. Não sei. Não. Um pó? Não. É uma linha de raciocínio razoavelmente válida, não está totalmente errado o que você pensou.
mas o contato mais frequente ou menos frequente não é uma resposta, como eu perguntei, explicando imunologicamente o porquê que isso acontece. Então, a gente tem que botar o sistema imune aí na resposta. Cadê o Claudinei? Tô com saudade dele hoje. Ele fala tanto, hoje ele não tá aqui. Vamos, gente. Nessa hora, se eu tivesse 10 ou 15 anos atrás, que eu era um professor um pouco mais bravo, mais exigente, eu pararia a aula, mandava todo mundo pegar uma folha de papel, responder a questão, entregar, e eu dava nota nisso. Ó, professor, nem no Google eu tô achando essa resposta, hein? Claro que não. Google não pensa, Google não pensa, gente. É por isso que eu falo, isso não é resposta de Ctrl+C, Ctrl+V, é usar a massa cinzenta. E, gente, é uma frase curta, umas 10, 15 palavras a gente responde isso, talvez nem tanto. Vocês vão dar risada na hora que eu contar para vocês. Mas vamos lá. Então, já que até o Google não conseguiu uma pergunta simplérrima dessas, e vocês já sabem, porque eu já expliquei isso para vocês já aprenderam, e vocês vão entender que era realmente simples a resposta. Alérgeno é um antígeno, certo? Certo, né? Só estou dizendo que é a mesma coisa, a gente só muda ele de nome. Então, a gente está falando que uma alergia a um pelo, um fungo, um bolor, fezes de animais, pena, escama de animal, são antígenos mais comuns do que, por exemplo, medicamentos, certo? Quando a gente pensa na química de todos esses antígenos, qual é a origem química? Qual a natureza química de um pelo ou coisas químicas que a gente encontra num fungo, num bolor, em fezes de animais? A gente encontra um monte de proteína. Quando a gente pega um medicamento, na esmagadora maioria das vezes, desde que o medicamento não seja enzimático, os medicamentos não são de natureza proteica. A gente não tem moléculas de aminoácidos compondo medicamentos normalmente. E aí lembra quando eu falei para vocês que antígenos, os mais potentes, eram sempre as proteínas, porque eram compostas por aminoácidos? É só por isso. Tá? Então, nosso sistema imunológico, ele sempre vai ter mais facilidade de reconhecer qualquer substância química que seja de natureza proteica. Os antígenos animais, normalmente, eles são proteínas. É só por isso. Fala a verdade agora, depois que eu contei a resposta. Todos vocês já sabiam, e eu já tinha explicado isso para vocês. Vocês lembraram, tenho certeza. Sim, sim. Então, isso que eu falo, é usar o raciocínio, gente. Eu brinco com isso, tá? Porque às vezes a gente acha que, porque imunologia é um troço chato, é um troço bobo, mas imagina, por exemplo, que vocês aqui são todos da biomedicina, né? Mas aí chega, por exemplo, vocês estão lá no laboratório e tal, e chega um cliente de vocês lá, e ele acaba perguntando um negócio desse para um biomédico que está lá, responsável, que eventualmente, vocês sabem que o biomédico, em muitas ocasiões, acaba entrando em contato com o doente ou com o cliente do laboratório, e o cara faz uma pergunta dessa. É importante a gente ter uma noção, não simplesmente do que assim, põe na máquina tal, aperta tal botão, e se tal resultado for acima do valor de referência, o teste é positivo, se for abaixo, o teste é negativo. A gente precisa construir essa escadinha de conhecimento, tá? Não estou puxando sardinha aqui para imunologia, não, tá? Isso é um negócio bonito, é um negócio super interessante, mas na nossa profissão, isso vai fazer parte da profissão de vocês, vocês precisam colocar essa escadinha de conhecimentos aí, muito importante, tá? Outra coisa também que tem um aspecto, eu faço essas perguntas, gente, não é para mostrar para vocês que eu sei e vocês não sabem. Eu sou professor de imunologia há 26 anos, eu cansei de estudar isso aqui, então para mim é óbvio que isso fica fácil. Mas para vocês vão descobrir uma outra triste realidade do biomédico, porque basicamente com qual tipo de profissional vocês vão ter que interagir ao longo da vida profissional de vocês? Cirurgião dentista? Enfermeiro?
biólogo, farmacêutico ou semideuses? Semideuses. E aí, como é que você faz para lidar com o semideus se ele te dá uma cutucada dessa e você titubeia na resposta? Ele vai te respeitar? Não. Tá? Então, se você quer ter o respeito da comunidade onde você está inserida, ou inserido, tá? Onde o profissional vai estar trabalhando, vocês precisam ter uma bagagem teórico-científica. Então, essas matérias, às vezes, um pouco mais que vocês costumam achar chatas, talvez sejam o que mais faça diferença na vida profissional de vocês. Tá? Para a gente tem que ter muito, muito conhecimento e muita segurança naquilo que a gente fala. Tá? Eu posso dar como um exemplo bobo situações semelhantes a essa, quando, por exemplo, eu recebo um paciente no meu consultório, e, gente, eu não sou biomédico, eu sou dentista, tá? Então, claro que a minha linha de raciocínio vai estar muito mais voltada para a odontologia do que para a biomedicina, mas muitas vezes uma consulta de meia hora com um paciente e você interagindo com aquele indivíduo, no caso de vocês com um semideus, aí vocês têm que lidar com esses médicos aí, que normalmente são prepotentes e arrogantes, e quanto mais novo, mais prepotente, mais arrogante, quando a gente tem que lidar com o ser humano, a gente transmitir segurança através do conhecimento pode ser um grande diferencial para que a gente tenha mais sucesso profissional. Então, imaginem futuramente, vou pegar o exemplo mais comum da carreira do biomédico, que é ir parar num laboratório de análises clínicas, e nenhum demérito nisso, são coisas importantíssimas, mas se a gente vê aqui no município como Taubaté, por exemplo, que tem aí 7 ou 8 redes de laboratórios de análises clínicas diferentes, alguns são considerados melhores, outros são considerados piores. Não é porque são aparelhos melhores ou aparelhos piores, não é porque são enfermeiros que fazem coleta melhor ou técnicos de enfermagem que coletam melhor e outros que coletam pior. A diferença está onde? No biomédico que vai administrar todos esses processos. E aí você vai ter um laboratório mais bem sucedido, onde você vai conseguir, inclusive, um retorno financeiro maior. Tá? Então a gente fala assim, puta, mas o professor está viajando, está falando de alergia e começa a falar de desempenho financeiro. Eu estou usando isso como um exemplo, tá? Eu tenho muito paciente, eu não sou o melhor dentista do mundo, eu não tenho a melhor mão do planeta, eu sou um dentista normal, como 500 mil outros que eu conheço, mas tem muitos pacientes que optam por fazer tratamentos comigo justamente por conta da segurança científica e teórica do embasamento que a gente passa, que a gente acaba passando para o paciente. Tá? E isso, gente, é outra coisa. Lembrem-se que eu vou me usar de novo como exemplo e talvez até como uma inspiração para vocês, não que eu seja algo, nossa, o cara é foda, não. Mas eu me formei em 1993, tá indo aí para 93, 28 anos que eu estou formado. De tudo que eu faço no meu consultório hoje, a única coisa que não mudou na odontologia foi o jeito da gente fazer a anestesia. O resto, nenhum material que eu uso, nenhum material que eu uso no meu consultório hoje existia 27, 28 anos atrás, quando eu me formei. Nenhum material existia. Então, como é que eu tive que fazer para me manter na minha profissão ao longo de todo esse período? Estudando coisas básicas e coisas chatas, inclusive os materiais que eu tenho que trabalhar. É um processo de atualização constante. Uma das coisas que eu mais me diverti nessa pandemia, porque foi o ano que talvez, nos últimos 10 anos, o ano que eu mais estudei na minha vida. E eu já estou terminando o meu segundo curso online, mas cursos grandes, cursos de 150, 200 horas de aula, cursos bem pesados, e acabei de fazer a inscrição no meu terceiro curso ainda, porque ainda espero que, pelo menos nas férias agora, eu consiga fazer mais uma parte de atualização. Tá? Então, estou colocando tudo isso para vocês para, de alguma forma, mostrar a importância do conhecimento de maneira geral. Tá? Mas, para o biomédico, a grande dificuldade, na verdade, é conseguir o respeito da comunidade médica. O dia que você for um profissional, um biomédico, que tenha embasamento teórico suficiente e você ganhar a confiança da comunidade médica, e se por acaso você estiver num laboratório de análises clínicas, o que vai acontecer? Todos esses médicos vão mandar os pacientes para quem? Para o seu laboratório. Tá? Então,
em todo respeito, e é por isso que eu digo para vocês, essas perguntas são aquelas que o Google não responde, tá? Bom, quando a gente pensa em sintomas de alergia, gente, isso aqui é tudo tá super resumidinho aqui, só para construir um panorama geral, tá? Eu vou entrar depois em mais detalhes imunológicos com vocês, mas quando a gente pensa nas alergias tópicas, as cutâneas, normalmente eczemas ou edemas, tá? Que são manchas basicamente avermelhadas na pele. No sistema digestivo, vômito, diarreia, dor abdominal, quando a gente está falando de estômago e intestino, tá? Quando a gente está falando de alergia alimentar, o sistema digestivo, vocês sabem que ele começa na boca, né? A gente pode ter edemas também na boca, na faringe, enfim. Existem outros aspectos da alergia alimentar também, tá? E no sistema respiratório, nada que vocês nunca tenham visto, né? Tosse, espirro, secreção nasal, dificuldade respiratória, tá? Os sintomas clássicos aí das reações alérgicas, que tanto uma alergia cutânea, quanto uma alergia digestiva e uma alergia respiratória, principalmente as digestivas, podem levar, inclusive, a quadros mais graves, que é o famoso choque anafilático, tá? Qualquer uma delas pode dar origem a um choque anafilático. O mais comum a quadros de choque anafilático são as alergias alimentares, tá? Então, quando a gente pensa em aditivos alimentares, nós estamos falando de corante, conservante, essas coisas que são adicionadas nos alimentos, eles podem desencadear reações alérgicas? Muitas vezes sim. Então, a pessoa nem sempre ela é alérgica efetivamente ao alimento que ela está consumindo, mas a gente pode ter indivíduos que são alérgicos a esses produtos que são adicionados na indústria alimentícia, como conservantes, preservantes, estabilizantes, saborizantes, tá? Que são substâncias químicas que são adicionadas aí, aos alimentos como aditivos, e existe possibilidade de reação alérgica ao aditivo. Então, não é que a pessoa é alérgica, por exemplo, à batata, mas se tiver um determinado aditivo numa batata frita industrializada, ela pode ser alérgica àquele aditivo. Isso é uma coisa também bastante comum. Então, quando a gente pensa em alergia alimentar, a gente tem também que lembrar que o alimento não é só o alimento natural, in natura, para aquela batata que a gente pegou aquele tubérculo da terra, processou e consumiu a batata. Tem muitos aditivos que hoje em dia, na verdade, basicamente a gente se alimenta de alimento processado, alimento industrializado, né? Dificilmente a gente vai no quintal de casa, pega o porco, mata o porco, tira couro, pele, corta pedaço para levar a panela do fogão de lenha e cozinhar. A gente não funciona mais desse jeito. Então, onde é que a gente faz para adquirir alimento normalmente nessa nossa sociedade de hoje? Dentro dos supermercados. Dentro do supermercado, tudo foi processado e recebe uma série de aditivos, principalmente para aumentar o prazo de validade, o prazo de prateleira, para que esse alimento fique disponível em condições de consumo por um período maior, tá? Então, vários aditivos alimentares também podem desencadear reações alérgicas. E aí a gente tem corantes como a tartracina, tá? Vários conservantes à base de nitrato, nitrito, benzoato, glutamato, podem provocar reações alérgicas, tá? Então, não é só o alimento, mas a gente tem aí, muitas vezes, aditivos. Já comecei contando essa história aqui lá no comecinho para vocês, que é a grande diferença aí da alergia e da intolerância, né? Então, é aquilo que eu já disse para vocês, alergia é sistema imune, e aí a gente tem o nosso antígeno, que vai ser chamado de alérgeno. A intolerância é aquela famosa incapacidade do organismo ou em absorver ou em metabolizar uma determinada substância sem participação do sistema imune. Então, é a famosa alergia ao leite e a intolerância à lactose. Alergia ao leite, a gente tem alergia a proteínas
que a vaquinha produziu lá dentro da tetinha dela, lá do úbere dela, da glândula mamária dela. Então, a vaca produz o leite tem proteínas, aí a gente ingere aquela proteína, essa proteína vai funcionar como um alérgeno, o meu sistema imunológico vai reconhecer aquela proteína e eu vou desenvolver uma reação alérgica àquela proteína. Intolerância à lactose, não tem participação de sistema imune em momento algum. Eu simplesmente vou entrar em contato com um açúcar que eu não consigo nem absorver nem metabolizar, ele se acumula e no fim me dá uma baita de uma diarreia, e aí a gente não tem fenômeno alérgico nenhum. Eu não sei se eu já comentei anteriormente com vocês, em algum momento, a intolerância à lactose, mas uma coisa que é importante que vocês saibam, todos os mamíferos, e aí não é só ser humano, todos os mamíferos, como eles recebem leite como sua primeira fonte de alimento, todo mamífero, quando sai do útero da mãe, quando ele nasce, a gente tem lá o bebezinho recém-nascido, ou cachorrinho, gatinho, o que vocês quiserem, tá? O elefantinho, o mamífero que vocês quiserem, bezerrinho, ele vai se alimentar do quê? Inicialmente de leite. Então, os mamíferos são programados para que no início da sua vida eles produzam a enzima que quebra a lactose, que é a famosa lactase. Então a gente produz lactase, a gente deve produzir lactase desde o início da nossa vida. O que acontece é que a gente não, ser humano não, os mamíferos, tá? Os animais mamíferos, inclusive o ser humano, a gente deveria interromper o consumo do leite logo a partir do momento que a gente desmamou e a gente começou a fazer nossa alimentação sólida habitual. No caso do ser humano, nós somos onívoros, então, entre vegetais e produtos de origem animal, tá? Nós precisamos e metabolizamos os dois tipos de alimento. A partir do momento que a gente começa a fazer uma alimentação que já não deve incluir mais o leite, o que acontece naturalmente? As nossas células, elas não são gastonas, elas não querem ficar desperdiçando de ficar produzindo uma enzima, sendo que geneticamente a gente foi programado para parar de tomar leite num determinado momento. Então a gente vai cada vez produzindo menos e menos e menos e menos a tal da enzima lactase aí, que é a que serve para ajudar a absorção e metabolismo da lactose. Então o que vai acabar acontecendo? Mais cedo ou mais tarde, todos os mamíferos, inclusive nós seres humanos, todos os mamíferos, à medida que o tempo vai passando, a gente vai desenvolver intolerância à lactose. Chega num determinado ponto que quando a gente é considerado idoso, o idoso normalmente é intolerante à lactose. Então, é muito mais fácil você ver um consumo maior de leite numa criança e num adolescente, e às vezes até num adulto jovem, do que numa pessoa que tenha um pouco mais de idade. Tá? Então não é que a pessoa perdeu o interesse pelo leite, não é isso. É que o nosso corpo vai cada vez menos produzindo a enzima lactase, e aí cada vez mais a gente começa a ficar intolerante a essa substância. Isso é um fenômeno natural. Aí vocês podem perguntar assim, professor, mas pode acontecer uma criança que nasceu com um defeito que não produz essa enzima, ou que produza muito pouco? Pode. E aí são crianças que muitas vezes não conseguem fazer uso de ter intolerância à lactose já no começo da vida. Aí precisa fazer complementação ou com leite artificial, leite de origem vegetal, ou muitas vezes a substituição de qualquer tipo de leite por algum outro tipo de alimento. Tá? Bom, aí pergunta assim, o número de alergias tem aumentado porque hoje em dia há mais higiene? Essa pergunta, ela vem daquela ideia de que quanto mais a gente se expõe a antígenos e alérgenos diferentes, mais o nosso sistema começa a ficar preparado e adaptado para responder a diferentes substâncias. Num mundo onde hoje a gente tem contato com muito menos alérgenos do que se tinha 100, 200 anos atrás, se alguém tiver a curiosidade de saber, vejam, por exemplo, leiam algum livro que relata o Brasil na época do Império, na época dos Dom Pedros lá, tá? Quando eles vieram de Portugal. E vejam como era a capital do Brasil, naquela época, Rio de Janeiro,
como era a vida urbana no Rio de Janeiro em 1800, 1810, 1820, 1830. Eu estou falando só de 200 anos atrás. Gente, não tinha esgoto. As pessoas faziam banheiro no balde e jogavam pela janela na calçada da rua. Tá? Era assim que funcionava isso na capital do Brasil, tá? Onde tinha lá o imperador morando. Tá? O príncipe regente ficava na capital e era ali que se vivia. Então, quando a gente fala, mas 200 anos atrás faz um tempão, eu não era nascido. Historicamente, 200 anos atrás é ontem. Quando a gente vai estudar a evolução de uma sociedade, o período é curto. Então, essa frase foi colocada aqui justamente com essa ideia. Esse aumento da higiene aqui, muitas vezes pode dizer que está associado ao aumento de número de alergias. Tá? Então, alguns especialistas dizem que quanto mais proteção e cuidado se tem com relação a parasitas, micro-organismos, aumentam casos de reações alérgicas. Isso aqui é bastante criticado, tá? Não é todo tipo de pesquisador que concorda com isso, porque, de alguma maneira, as alergias, elas têm uma origem muito mais genética, é uma origem muito mais da característica genética do indivíduo. Não estou falando de hereditário, de passar de pai para filho, mas é como os próprios genes daquele indivíduo vão se expressar e vão funcionar, do que efetivamente se entrar em contato com A, entrar em contato com B, entrar em contato com C. Tá? O que a gente sabe é que a saúde, de maneira geral, de um indivíduo que é exposto ao ambiente de uma forma um pouco precoce, um pouco mais saudável, ele acaba desenvolvendo um sistema imunológico mais competente, tá? Porque imagina você pegar uma pessoa que viveu dentro de uma bolha, trancado num quarto, com ar esterilizado, comida esterilizada durante os 15 primeiros anos de vida, depois você solta essa pessoa no mundo. Qualquer coisa que ela entrar em contato, ela vai ficar doente, porque o sistema imunológico dela não foi exposto às substâncias, ele não criou memória imunológica aos antígenos do dia a dia, né? Então, assim, é por isso que fala assim, deixa a criança correr com o pé na grama, não sei o quê, o sol tá na praia, essa história de ficar protegendo absurdamente demais, tem lá seus limites. Claro que eu sempre digo, nos 6 primeiros meses de vida, quando o sistema imunológico não é competente o suficiente ainda para proteger completamente aquele indivíduo, estou falando de seres humanos, tá? Durante os 6 primeiros meses, não, a gente tem que tomar um cuidado grande, com o tanto que a gente vai expor um bebezinho de até 6 meses de idade. Passando isso, dos 6 meses para frente, 1 ano e meio, 2 anos, a criança que é, por exemplo, criada de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais solta, quando chega na escola, ela provavelmente vai ficar menos doente do que uma criança que foi criada muito fechada, muito protegida, muito blindada do ambiente exterior. E isso, em alguns casos, pode se refletir em algumas alergias, tá? Mas essa frase que foi colocada aqui, e eu não tenho problema nenhum em dizer para vocês que eu não concordo muito, porque esse material aqui não é meu, tá? Então, eu não sou obrigado a concordar com qualquer coisa que qualquer um escreve. Isso aqui faz algum sentido, mas não é a coisa mais importante, tá? Uma outra pergunta que eu já estava até comentando anteriormente é o fato que as pessoas... mas a alergia é genética? Sim, a gente tem que ter uma predisposição genética do indivíduo. Aí a segunda pergunta, mas a alergia é hereditária? Nem sempre, tá? Hereditário é quando a gente tem um gene específico que vai ser transmitido, que vai ser responsável por uma alergia. Existem alergias hereditárias? Sim, existem alergias hereditárias. Tem muita alergia a medicamento que é comum. Se você pega um indivíduo que tem alergia a um determinado medicamento, se você vai estudar a árvore genealógica daquela família, você provavelmente vai encontrar outros indivíduos que também sejam alérgicos à mesma substância. Então, existe um componente hereditário, pode existir um componente hereditário nas reações alérgicas, mas o componente hereditário, ele não é obrigatório, tá? Mas o que a gente sabe é que a reação alérgica, ela vai acontecer por uma ação do sistema imunológico. E aí a gente volta de novo àquela pergunta: qual é a natureza química da molécula do anticorpo? Do que ela é formada? Do que ela é composta? Alguém lembra?
Vamos lá, gente. Eu tenho duas que eventualmente falam aqui. Normalmente é a Suelen. Quem mais fala? Acho que é a Gislene. Pelo amor de Deus, me ajudem. Do que é composto uma molécula de anticorpo? Ah, gente, vocês não vão chegar na penúltima aula do curso e não responder para mim do que é feito o anticorpo. Eu vou ficar triste. Oi, o microfone está funcionando ainda? Alguém está ouvindo? Nós vamos fazer o jogo do silêncio, então. Vocês ficam quietos, eu também fico. Professor, desculpa, eu não peguei a pergunta inteira. Qual é a composição química de uma molécula de anticorpo? Ai, meu Deus. São aquelas as cadeias? De que elas são feitas? Duas cadeias leves, duas cadeias pesadas, Isso. uma variável. Do que aquilo é feito? Que material químico é aquilo? Qual é a composição química daquilo? Ai, não lembro. É uma molécula orgânica, certo? Uhum. Quais são os 4 tipos de moléculas orgânicas que existem na natureza? O IgG, IgM, Não, não, não. G? Não. São 5 classes de anticorpos. Não. Moléculas orgânicas. Quando você pensa na sua cabeça, uma molécula orgânica, a gente está falando de 4 moléculas diferentes. Quais são as 4 substâncias orgânicas que a gente tem na natureza? Eu vou perguntar uma coisa para vocês me respondam com sinceridade. Vocês tiveram aula de bioquímica? Eu tive na enfermagem há 11 anos. Tá. Alguém mais aqui na biomedicina já teve aula de bioquímica? Tá todo mundo vendo Rede Globo agora, não tá ninguém assistindo a aula. Tem muita coisa que eu não lembro, professor. Gente, 4 classes de moléculas orgânicas. Vocês vão querer pular de cabeça da ponte, tá? Proteína, lipídio, carboidrato e ácido nucleico. Uhum. Tá? Se a gente for pensar na molécula do anticorpo, do que ele é feito? Qual a composição orgânica do anticorpo? As proteínas. Muito mais proteína, tem um pouquinho de açúcar, de carboidrato. Tá? Uhum. Então, a gente diz que as moléculas de anticorpos são glicoproteínas, porque tem uma porção de açúcares derivados da glicose, não é glicose, mas são açúcares de 6 carbonos. Então, é glicoproteína. O que mais tem é proteína. Da onde vêm as proteínas? Aonde que uma célula minha fabrica, constrói essa proteína? Onde que acontece a síntese das proteínas? Em que parte da célula? Peraí. Ribossomo? Não, ribossomo não é. Ai, não lembro, professor. Sinceramente. É no ribossomo. Nas nossas células, o ribossomo fica no retículo endoplasmático, rugoso. É isso mesmo, é no ribossomo. É no ribossomo. Agora, da onde que vem a informação? Como é que chega para o ribossomo a informação para minha célula fabricar uma proteína? Do RNA. Do RNA mensageiro. Ele traz a mensagem, que é a sequência que vai ser depois transcrita lá no ribossomo, que vai colocar os aminoácidos na sequência certa. Da onde que vem esse RNA mensageiro? Ele saiu da onde? Ele saiu do núcleo. De que parte do núcleo? Ai, meu Deus. Não, tá tudo certo. Não, seu raciocínio tá perfeito. Eu tô levando você pro lugar... Tá tudo perfeito. Você tá indo passo a passo perfeito. Dentro do núcleo. O que tem dentro do núcleo? Tem o DNA.
Tem o DNA, que é o material genético. Então, Sim. o RNA mensageiro, ele vai ser um pedacinho daquele DNA todo que tem lá, que vai formar o RNA mensageiro, certo? Certo, é isso mesmo. Então, tá lá dentro do núcleo, lá dentro do DNA. Como é que a gente chama esse pedacinho do DNA que dá origem a um RNA? Não sei, não. Você vai querer pular de cabeça na ponte. Gene. Isso é um gene. O Então, jeito. a maldita genética é o estudo dos genes. Um gene é uma sequência de DNA que vai codificar um produto funcional. Isso é um gene, tá? Então, vê como você sabia? Você só não lembrou. Você sabia. É, Por que eu estou falando isso para vocês? É porque essa pergunta aqui, a alergia é genética? Gente, faz esse raciocínio que eu acabei de fazer com vocês. Espera aí. Alergia, anticorpo. Anticorpo, proteína. Proteína, RNA mensageiro. RNA mensageiro, DNA. Que parte do DNA? O gene. Então, para eu ter um anticorpo que me possa funcionar como um alérgeno, isso tem relação com a genética ou não? tem. Claro, claro que tem. Então, as alergias são de origem genética. E aquilo que eu falo para vocês, é mais rápido a gente achar essas informações dentro do nosso cérebro, e você, Gislene, com todo respeito, você sabia o passo a passo. Você pode não ter Uhum. lembrado de uma palavrinha ou de outra, normal, mas você sabia de tudo isso. Essa informação já estava na sua cabeça. É muito mais rápido buscar isso na cabeça do que, peraí, deixa eu ver. Pega o celular, põe a digital aqui, ou faz o reconhecimento facial, abre o Chrome, digita no Google. Demora mais achar isso no celular do que no cérebro. A informação já está dentro da nossa cabeça. Verdade. A gente já ouviu isso 1 milhão de vezes, tá? Então, tudo isso, essa brincadeira eu fiz com vocês, não brincadeira, não, esse exercício de raciocínio, para mostrar para vocês que sim, existe predisposição genética, existe um componente genético envolvido. E agora, por isso que eu falo para vocês, se for um defeito genético depois que a gente nasceu, isso vai ser hereditário ou não? Passa a gente recebeu um defeito que aconteceu depois que a gente nasceu? Não. Então, eu posso ter uma reação alérgica não hereditária? Posso. Mas e se o gene que eu recebi, ele já veio com essa predisposição, com esse defeito, ou do meu pai ou da minha mãe? Essa alergia é hereditária? Sim, ela é hereditária. Por isso eu digo para vocês que o fato de alguma coisa estar relacionada com um gene não significa obrigatoriamente que ela seja hereditária. A mesma coisa para câncer. Todo câncer é uma mutação que tem numa célula, uma mutação dá um erro genético, aquela célula fica com o gene alterado e a pessoa desenvolve um câncer. Aí pergunto para vocês, todo câncer é genético? Sim. Todo câncer é hereditário? Não. Alergia é a mesma coisa. Em câncer é ao contrário. Tem muito menos câncer hereditário do que câncer não hereditário. Muito menos. É difícil o câncer que é hereditário de pai para filho. A alergia é muito mais fácil. Tem muito mais alergia hereditária do que alergia não hereditária. Mas a gente pode ter indivíduos. Só tem uma pessoa numa família só, e ele não precisa ser filho do leiteiro, nem do porteiro, nem do entregador de pizza, só porque nasceu uma criança que tem uma determinada alergia que ninguém na família tem. Tá? Isso não vai dizer que, não, nossa, não é do pai, não é da mãe. Pode acontecer. Tá? É mais difícil com alergia, mas pode acontecer. Tá? Então, tá aqui, ó. 80% dos filhos podem ser alérgicos se os pais também forem. E os outros 20% são filhos do entregador de pizza? Obrigatoriamente não, tá, gente? São aquelas outras alergias que eu falei para vocês. Eu estou usando entregador de pizza porque quando eu era criança a piada era o padeiro, né? Que passava em casa e deixava o pão na porta lá todo dia de manhã. Hoje em dia ninguém mais não tem padeiro mais para levar pão em casa, né? Nem Agora leite. tem que atualizar para o entregador do iFood. É verdade. É verdade, entregador do aplicativo, é verdade. Mas enfim, tá? Então, assim, 80% de chance de você ser alérgico se seus pais também forem. Então, além de ser genético, também tem um componente hereditário muito importante, tá? Então,
gente, o que eu estou fazendo, o que eu gostei, que eu estou querendo usar com vocês, esse materialzinho aqui, que é curto, inclusive, é justamente a gente fazer esse exercício mental em cima dessas perguntinhas que tem aqui, tá? Então tá aqui, ó, perguntas. Alergia pode se prevenir desde a gravidez? Aí a gente tem alguns trabalhos científicos, que dizem que determinadas precauções alimentares, dietéticas, claro que por parte da mãe, da gestante, podem diminuir até 30% os riscos de alergia no bebezinho, tornando menos precoces os quadros alérgicos. Por quê? Então vamos usar a pergunta e vamos pegar o nosso raciocínio. A mãe passa imunidade para o bebê, para o feto? Sim, De que forma? através da amamentação. E para o feto, antes de nascer, passa ou não passa? Passa. O que passa da mãe para o feto? Passa os anticorpos. Só do tipo IgG, mas sim, imunoglobulina G pode atravessar a barreira placentária. Então, imaginem, por exemplo, uma mãe que tem uma alimentação com muitos produtos que são comumente alérgenos alimentares. Ela vai, mesmo que ela não seja alérgica, ela vai produzir quantidades de anticorpos. Esses anticorpos, durante a gestação, podem passar pela placenta, aí depois aquele coitado daquele bebezinho nasceu, aí ele vai lá para a tetinha da mãe, fica mamando ali, recebe mais anticorpo daquela mãe que não tomou cuidados alimentares, e aí aquele anticorpo também passa para o bebezinho. Existe uma chance maior desse bebê desenvolver uma reação alérgica no início da sua vida? Existe uma chance maior, porque ele tem os anticorpos da mãe, não foi obrigatoriamente ele que fez aquele alimento. Ele recebeu aquilo da mãe, tá? Então, pode, pela mesma linha de raciocínio. Então, a gente sabe que durante a gestação e durante a lactação, a mãe, se ela tiver certos cuidados em evitar determinados grupos alimentares que são diretamente relacionados com alergias, isso pode se refletir em que situação? O bebê vai deixar de ser alérgico? Não. Mas se ele apresentar uma alergia, esse processo vai ser mais tardio, a hora que o sistema imunológico dele estiver mais desenvolvido. E claro, gente, se a gente tiver que escolher ter uma doença, quando a gente estiver com uma idade maior, é muito melhor do que um bebê. Muito mais fácil a gente lidar com uma reação alérgica numa criança ou num adolescente do que num bebê, tá? Então, faz diferença. Então, tem esse aspecto importante também, tá? Então, basicamente, o que acontece quando a gente tem uma reação alérgica? Então, depois que a gente isso que a gente viu, tá? Então tem isso, tem aquilo outro. O que acontece? Muito simples. O alérgeno vai entrar em contato com o organismo, ele vai ser reconhecido pelo sistema imunológico e vai terminar com o quê? Com a produção de moléculas que são os anticorpos, tá? 90% das vezes, e aqui que na segunda parte eu vou usar, eu não estou mostrando agora para vocês, mas eu tenho 3 slides abertos aqui no PowerPoint, são os que eu vou, isso aqui que está aqui, ó, essas 3 frases aqui vão virar 15 slides, tá? Então não é que eu estou economizando, eu estou só fazendo a introdução, depois eu vou explicar o passo a passo disso para vocês. Então vocês não se preocupem que a aula vai ficar chata pra caramba ainda, vocês não precisam ficar preocupados. Mas o que acontece? A ideia é que aquele antígeno, aquele alérgeno entra em contato com o organismo, tá? Aí o sistema imunológico produz anticorpo, e aí tem uma coisa interessante. Quais são os anticorpos que a gente deve produzir normalmente quando a gente entra em contato com um antígeno? Não vamos falar de alergia ainda. Quais são os anticorpos? Os mais comuns que a gente produz. O IgM e IgG. IgM e IgG, perfeitamente. Mas a gente não pode produzir outros anticorpos diferentes? Pode. A gente pode fazer IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. A gente consegue fazer 5 anticorpos diferentes. Imaginem, por exemplo, que eu tenho
eu, Guilherme, uma predisposição genética minha, das minhas células, dos meus genes, que ao invés de eu fazer imunoglobulina G, quando eu entrar em contato, por exemplo, com proteína de pelo de gato, ou com toxina de veneno de abelha, que isso é um fato verídico, eu, Guilherme, sou extremamente alérgico à toxina de veneno de abelha. O que acontece? Quando eu tomo uma picada da abelha, o veneno da abelha é proteína, a toxina é uma proteína. O meu sistema imunológico, ao invés dele produzir imunoglobulina G e eliminar aquele veneno da abelha e tá tudo certo, e fica tiro ferrão e reclama um pouco da picada e vida que segue, eu não faço imunoglobulina G. O meu organismo tem um desvio genético que ele faz imunoglobulina E quando eu entro em contato com essa proteína. Quando eu faço imunoglobulina E, eu tenho um processo muito diferente, porque a imunoglobulina E não é um anticorpo que fica no sangue. A imunoglobulina E, depois que ela é produzida, ela gruda numa célula, ela fica ligada na membrana de uma célula que se chama mastócito. E os mastócitos são células que a gente tem em todo o nosso tecido conjuntivo que estão lotadas de mediadores químicos inflamatórios, principalmente a histamina. Então, o que acontece? Se eu tomar uma segunda picada de veneno de abelha, de toxina de abelha, quando aquela toxina encontrar aquela imunoglobulina E que já está pronta, que eu já tinha feito a primeira vez que eu tomei uma picada de abelha, quando aquela imunoglobulina E que está grudadinha no mastócito encontra o veneno da abelha, ela passa uma mensagem para aquele mastócito e aquele mastócito libera toda aquela histamina de uma vez só. Só que, gente, não vamos pensar em um mastócito, em uma molécula. São milhares de mastócitos, milhões de mastócitos liberando grandes quantidades de histamina. Então, não é à toa, gente, que antialérgico é antihistamínico, tá? Depois que a gente sabe de onde vem a alergia, a gente entende por que para uma alergia a gente toma um medicamento que é um antihistamínico. Basicamente, a alergia é liberação de histamina. Tá? Por que liberou? Porque eu dei um azar genético, que ao invés de eu fazer IgG, eu fiz IgE. Só isso. Isso é hipersensibilidade do tipo 1. 90% das alergias funcionam desse jeito. Professor, mas e se você nunca entrou em contato com o veneno da abelha? A primeira picadinha de abelha que você tomou, você teve reação alérgica? Não. A gente tem que ter uma fase que a gente chama de sensibilização. Tá? Tem que passar um período para que o sistema imunológico reconheça, porque a primeira vez que a gente entra em contato com um antígeno, a gente não produz IgG, a gente produz IgM. Tá? Então, eu vou ter que ter o primeiro contato, a fase de sensibilização, aí a segunda, ou a terceira, ou a quarta vez que eu tomar a picada da abelha, pum, aquela reação alérgica toda, tá? E, gente, alergia é isso. Se for pulmonar, né, porque pulmonar são alérgenos inalatórios, que a abelha, eu posso dizer para vocês, eu devo ter tomado umas 3 picadas de abelha ou 4 ao longo da minha vida inteira, não passou disso. Agora, respirar, pelo que me conste, 24 horas do dia eu estou respirando. Então, bom, eu tenho uma rinite crônica também, eu devo ter alergia a algum tipo de pó, alguma coisa. Eu não sou uma pessoa extremamente alérgica, a rinite é extremamente comum e eu tenho uma alergia um pouco mais severa à toxina de inseto, tá? Não é só de abelha, não, mas essas toxinas de inseto, para mim, causam reações alérgicas bastante severas. Mas é isso, a ideia toda é essa, tá? Então, o que aconteceu? Eu entrei em contato com a toxina do veneno da abelha, produzi um anticorpo que é a imunoglobulina E, esse anticorpo se ligou no mastócito, tá? E aí, uma outra vez que eu entrei em contato com esse alérgeno, o mastócito liberou grandes quantidades de histamina. Então tá aqui, ó. O que vai acontecer então quando acontece uma reação alérgica? Da próxima vez que a gente entrar em contato com aquele alérgeno, ele vai ser reconhecido, vai se ligar por aquela imunoglobulina E que já estava pronta aqui de cima, tá? Que vai levar à liberação súbita de uma tonelada de mediadores, principalmente a histamina. São vários mediadores, principalmente a histamina. Toda alergia é consequência do quê? Da liberação rápida desses mediadores inflamatórios. Simples assim, tá? Então, eu posso ter essas reações anafiláticas
a gente pode ter perda de consciência, a gente pode ter urticária, a gente pode ter edema, que é o edema de glote, edema de língua, tá? Pode ter o fechamento da glote, da garganta. Então, a gente pode ter um monte de coisa, um monte de coisa. Então, quando a gente pensa, a gente sabe que a gente tem lá as hipersensibilidades, e quando a gente pensa em alergia, tá? Em tudo que pode acontecer de errado com o sistema imunológico, a gente tem as alergias atópicas, as anafiláticas e as asmáticas. Todas elas são mediadas pelas imunoglobulina E, tá? Hipersensibilidade do tipo 2, do tipo 3, citotoxicidade dependente de anticorpo, doença de complexo imune. Aqui, nessas situações, a gente está falando principalmente de algumas doenças autoimunes, a hipersensibilidade do tipo 4 mediada por células, tá? E aí algumas outras doenças autoimunes também são mediadas por IgM ou IgG. Então, quando a gente pensa em alergia, a gente está basicamente pensando em imunoglobulina E. Aí vem a parte que talvez vocês queiram saber, mas como é que eu vou descobrir, como é que eu vou testar, como é que eu vou saber se um indivíduo é alérgico ou não? Não é difícil. A gente pode fazer testes de contato, expor o indivíduo ao antígeno e observar a reação normalmente na pele, tá? Ou a gente pode procurar no sangue do indivíduo se a gente encontra anticorpos específicos. Então, uma vez que a gente entende o mecanismo da alergia, a hora que eu vou para o laboratório, como é que eu vou descobrir? Tá? Eu tiro o sangue do indivíduo e vou procurar o quê? Imunoglobulina E. Vocês acham que vai ser fácil a gente conseguir identificar a imunoglobulina E no tecido sanguíneo de um indivíduo? Lembra do anticorpo? Imunoglobulina E tem bastante no sangue? Não. Não. Então, não é fácil a gente achar essa resposta no sangue. Por isso que muitos dos testes para essas alergias são feitos testes de contato. Então, a gente vai fazer ou a gente faz uma escariação na pele e coloca um pouquinho do antígeno, ou a gente injeta o antígeno nos tecidos da derme, ou a gente passa mesmo na pele íntegra, tá? A gente pode fazer teste de contato e a gente observa a reação. Claro que para cada antígeno diferente, para cada alergia diferente, existem testes que são mais ou menos indicados, tá? Mas são normalmente testes tópicos. Então, o que a gente faz? A gente coloca um pouquinho do antígeno na pele do indivíduo e a gente observa se naquela região tem uma reação localizada. Então, se tiver uma liberação de histamina, vai ter uma reação inflamatória, vai ficar vermelhinho, vai ficar inchadinho, e aí você testa diferentes antígenos na pele da pessoa. É a forma mais comum. Assim, professor, mas eu ouvi dizer que dependendo do grau de alergia para alguma substância, se eu fizer o teste na pele, o indivíduo pode fazer um choque anafilático e morrer. Isso é verdade? É verdade. Para algumas substâncias, o teste de contato pode, dependendo do grau de alergia que aquela pessoa tiver, a mínima quantidade que você usa para fazer um teste de contato pode gerar um choque anafilático na pessoa. E tem uma alergia que, infelizmente, isso pode acontecer, que é a alergia da penicilina, tá? A alergia aos beta-lactâmicos. Então, como é que a gente faz para saber se a pessoa é alérgica ou não? Não faz. Tá? Você prescreve o medicamento e você tem que manter aquele paciente em observação. Então, toda vez que vai ser feito penicilina intramuscular, aqui no Brasil, é obrigatório que seja feito em ambiente ambulatorial. A pessoa não pode entrar hoje mais numa farmácia e tomar uma injeção de bezetacil. O farmacêutico não pode aplicar. Você pode fazer isso dentro de um hospital ou de um ambulatório, de uma clínica que tenha condições de dar tratamento imediato caso você desenvolva um choque anafilático. E não é somente aplicar a penicilina intramuscular.
você tem que segurar aquele paciente em observação por pelo menos 2 horas depois da aplicação, para ver se ele não vai desenvolver a reação anafilática, tá? Porque para a penicilina, antigamente se testava na pele, mas como aconteceu, é raro, mas como aconteceu de gente que desenvolveu reação anafilática no teste, foi proibido de fazer o teste aqui no Brasil. Então você faz o medicamento, se a pessoa não sabe, você faz o medicamento, mantém ela em observação. Se a pessoa entrar num processo de choque anafilático, se ela estiver dentro de um ambulatório, dá para controlar, tá? Então não é fatal. Agora, se ela fizer a medicação e for embora, às vezes em 10, 12, 15 minutos a pessoa pode chegar a óbito, e muitas vezes não dá tempo de socorro chegar, tá? Então, por isso é que não se faz mais. Mas, basicamente, então, os testes são testes de contato, tá? Então, teste por escarificação, a gente vai aplicar na pele pequenas gotas diluídas do alérgeno, bem diluidinho, tá? Depois, esfregar ou beliscar a pele para que aquele antígeno seja absorvido. Tá aqui, tá? O tal do scratch test que o pessoal fala. Então, a gente pode testar vários alérgenos de cada vez, tá? E aí, os médicos que fazem isso usam combinações baseadas naquilo que eles estão mais acostumados no ambiente onde a gente pode estar exposto. O teste intradérmico, a gente injeta uma minúscula quantidade. Então, aqui, a gente coloca uma gota e escaria a pele, faz um arranhãozinho. Por isso que a gente chama de scratch test. Você arranha a pele para facilitar a penetração daquela gotinha dentro do que você quis. E claro, gente, normalmente a gente faz isso. A gente pode fazer esses testes. Um dos locais do corpo que responde muito bem a isso é o antebraço. Então, a gente pega essa parte aqui que fica menos exposta ao sol aqui do antebraço e a gente faz uma marcação, coloca um antígeno, um arranhãozinho. A gente faz 5, 6, 7 antígenos diferentes, tem que dar uma distanciazinha de 1,5 cm entre cada um, tá? A gente normalmente faz no antebraço. Pode fazer nas costas também, mas lembra que a pele nas costas é muito mais espessa do que aqui no antebraço, então aqui é mais fácil penetrar, tá? Penetra mais rápido no antebraço do que nas costas. Nas costas, normalmente, a gente injeta uma quantidade muito pequena, tá? Sob a pele. Então, é um teste mais sensível, identifica melhor a alergia, se você tiver uma alergia fraca. Então, o teste intradérmico, ele vai dar uma resposta melhor do que o scratch test. Pode ser feito no antebraço ou nas costas do mesmo jeito, tá? Então, você pode fazer isso fazendo as marcaçõezinhas. Em cada risquinho desse aqui, você injeta um alérgeno diferente, em quantidades minúsculas, tá, gente? Aí depois você vai observar se teve uma reação imunológica naquela região ou não, tá? A vantagem do scratch test, como ele é um teste mais superficial, você pode testar um número enorme de alérgenos de uma única vez. O teste intradérmico, ele é mais preciso, mas ele permite um número menor de testes, tá? Então, basicamente, para as alergias mais comuns, como pelo, esporo, fungo, planta, pólen, essas alergias respiratórias mais comuns, a gente usa scratch test. Quando a gente pensa em alergia de alimento e produtos químicos, esses testes são menos significativos, tá? São menos significativos. O teste de contato. O teste de contato a gente faz para determinar, normalmente, dermatite de contato, que é uma alergia bem específica, tá? Então, aqui a gente faz nas costas uns adesivos, cada adesivo desse contém um possível alérgeno. Qual é a ideia desse adesivo? Ele vai manter aquele antígeno em contato com a pele, sem penetrar, por um período prolongado, tá? Então, você aumenta o período de contato daquele adesivo na pele do indivíduo, por um período maior, tá? Então, você coloca aqui um adesivo que tem vários antígenos, tá? Aí você usa em torno de 48 horas para que você observe a reação da dermatite, e aí você consegue em cada quadradinho desse aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Isso tem lá no material de vocês, mas deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Então tá aqui, ó, a gente cola esse adesivo que tem um quadradinho, cada quadradinho desse aqui a gente testa um alérgeno diferente, e aí o quadradinho é transparente, se ficar uma manchinha vermelha, uma irritaçãozinha aqui,
a gente sabe que foi positivo para cada um desses alérgenos que estão colocados aqui, tá? Existem também testes sanguíneos, tá? Os testes sanguíneos são para aquelas pessoas que têm reações alérgicas potencialmente fatais, ou erupções de peles que são absolutamente extensas, ou algum problema de pele que não dá para a gente fazer o teste cutâneo. Então, tem indivíduos que não podem fazer teste cutâneo. Pois não. Qual que é a relação, assim, emocional e essa alergia? Porque, às vezes, isso desencadeia também, né? Existe uma correlação direta do sistema imunológico, tá? Do sistema imunológico com o estado de saúde geral do indivíduo. Aí, se a gente for lembrar daquela definição boba e básica lá da OMS de saúde, o que fala aquela definição da Organização Mundial de Saúde sobre definição de saúde? Com certeza vocês aprenderam, né? Saúde física, do corpo, da mente. Emocional, social, trará. Por quê? Porque a gente sabe que um indivíduo que está emocionalmente comprometido, a parte física acompanha. E na parte biológica, nessa parte física biológica, uma das coisas que acontece muito no indivíduo que está emocionalmente abalado é que o sistema imunológico vai ser imunossuprimido, ele vai funcionar menos, tá? E aí, durante esses processos de imunossupressão, isso pode favorecer o desenvolvimento de algumas alergias. Porque o sistema imunológico ele vai estar funcionando de uma forma um pouco mais alterada. Tá? Então, isso é verdadeiro, mas não é uma verdade assim obrigatória. Não é que a pessoa está triste e vai ter alergia, a pessoa está feliz, acabou a alergia. Não, mas a pessoa alérgica, quando está triste, é mais fácil desenvolver uma alergia. Tá? Isso é verdadeiro, isso acontece. Tá? Mas é porque tem uma correlação absolutamente direta do estado emocional com o desempenho, com a capacidade, com a função do sistema imunológico. Uma das grandes, eu vou fazer uma observação, vocês sabem que eu faço um monte de observação, nada a ver, mas uma das grandes preocupações que se teve durante agora, inclusive esse período dessa pandemia, é que esse isolamento social pudesse afetar a saúde emocional dos indivíduos, e isso poderia diminuir o sistema imunológico das pessoas. Isso chegou a ser cogitado na comunidade científica como um potencial diminuidor aí do sistema imunológico. Por isso que se fala, gente, se cuida, faz suplementação com vitamina, mantenha a sua alimentação saudável, procura tomar 15 minutinhos de sol, se não for para academia, faz algum tipo de exercício, mantenha o corpo saudável, mantenha a cabeça saudável, porque isso sempre influencia a resposta imunológica, tá? Então, o teste de sangue, ele vai fazer o quê? Basicamente medir IgE, imunoglobulina E, tá? E aí a gente vai medir imunoglobulina E para quê? Para cada tipo de antígeno que eu quiser saber, eu tenho que pesquisar a imunoglobulina E daquele antígeno. Então, não é que faz teste sanguíneo para alergia. Não, é teste sanguíneo para alergia a quê? Porque eu tenho que pesquisar cada um dos antígenos ou dos alérgenos que eu quiser saber, eu tenho que identificar no sangue da pessoa se ela tem aquela imunoglobulina E. São testes complicados, porque a quantidade de imunoglobulina E no sangue é minúscula. A gente tem muito pouca imunoglobulina E no sangue. Então, testes sanguíneos para alergia são testes bastante complicados da gente conseguir fazer, tá? Gente, a ideia principal da aula era a gente chegar até aqui e mostrar para vocês. Depois, gente, quais são os testes, como é que faz o teste. Aí é receita de bolo, tá? A gente não precisa usar o cérebro para pegar um kit de um teste, ler o manual de instrução, o POP, lá, o protocolo operacional padrão, e repetir passo a passo o que está acontecendo. O que eu acho importante é que o que eu sempre falo para vocês, a gente aprendeu a usar a cabeça, a gente enxergar, a gente entender o que a gente está fazendo. Uma vez que a gente enxergou, que a gente entendeu,
Não importa a marca da farinha, a marca do fermento, você dá fermento, ovo e bolo, ouro e farinha para uma pessoa, ela vai na cozinha e faz um bolo, tá? Então, eu não estou querendo aqui ficar ensinando vocês, aperta o botão por 30 segundos, põe na máquina tal. Isso é bobagem, tá? Mas é a ideia por trás dos processos alérgicos. De verdade, honestamente, o que eu precisava conversar com vocês hoje era isso. Mas eu trouxe aqui, vou até mostrar para vocês não acharem que eu estou mentindo, está aberto desde o começo da aula. Eu tenho aqui a aula inteira de hipersensibilidade, 1, 2, 3 e 4, tá? Em versões diferentes. Eu tenho várias aulas aqui com um monte de processos, o que acontece com a imunoglobulina E, aonde ela vai, como ela liga, qual é o tipo de célula, qual é o mediador que vai ser liberado, o que cada um desses mediadores vai fazer. Se vocês quiserem, se vocês tiverem vontade que eu fale sobre essa parte imunológica, a quantidade de slide que tem aqui, tá? Então, eu tenho aqui o passo a passo desses testes. Eu trouxe, inclusive, teste cutâneo, como é que faz, como é que não faz, quais as implicações imunológicas, como é que a gente lê, teste de Mantoux, reação tardia. Eu tenho tudo isso aqui pronto. Vocês querem que eu fale sobre tudo isso, ou vocês acham que tá bom e os testes depois vocês olham por conta de vocês? O que vocês querem? Eu tenho mais de 150 slides aqui para conversar com vocês, se vocês quiserem. Eu vou deixar vocês muito à vontade, porque a essência da aula, o material que eu precisava passar para vocês foi esse que eu conversei até agora. Alguém quer se manifestar? Se vocês deixarem para eu escolher, eu vou mostrar pelo menos a hipersensibilidade do tipo 1. Professor, se você deixar os slides, a gente vê depois. Eu acho. Eu posso passar, deixa eu fazer isso já então, porque senão eu esqueço. Eu vou passar isso aqui para vocês por, como é que chama? Aqui no grupo do WhatsApp, pode ser? Tá ótimo. Tá? Então, eu vou salvar esses slides aqui, deixa eu só criar aqui uma pasta em Anguera, deixa eu fazer isso, porque senão eu perco. Imunologia clínica, aulas, hoje é... 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aulas, aula 11. Então, tá aqui. 3.3, a nossa aula 11. É que a gente tem a prova de proficiência ainda para fazer. E tá todo mundo falando que tá muito demorada. Vocês têm prova ainda? Mas não é época de aula? Vocês estão fazendo prova? É prova de proficiência. Não tô nem isso. Nossa, desculpa, gente. Se vocês tivessem me avisado, eu tinha até falado menos. Não, tá ótimo. Que tá cancelar o São 5 horas de prova só, professor. 5 horas de prova? 30 questões. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, que quarta-feira. Muito, assim, específicas ainda. Nossa, gente, que quarta-feira. Nossa Senhora. Eu vou começar a minha daqui a pouco para poder trabalhar à tarde. Nossa, que doideira. Bom dia. Eu vou sair daqui e vou cuidar da minha cabeça, vou para minha psicóloga. Nossa, eu falando besteira aqui. Deixa eu parar a gravação da aula, então. Gente,